E eu glorifico a Deus por isso. Amém? Ageu, capítulo 2, versículo 9 somente, tema da festa, que diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Você pode sentar, aleluia, glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro, aleluia, Deus, em tudo que faz, em tudo que fala, e se cumpre conforme Ele assim desejou e quis. Eu lendo, meditando, estudando, buscando algo da parte de Deus, mediante a esse tema, louvado seja o nome do Senhor, que é muito pregado, Ele é muito, louvado seja Deus, desejado em campanhas, em quartas, quintas, sextas proféticas. O Espírito Santo de Deus ao meu coração ministrou algo, louvado seja Deus, que fará toda a diferença na minha vida e na tua vida se nós pormos em prática. É que esse tema da glória da segunda casa ou deste novo templo será maior do que o primeiro. De fato, ele tem sido ministrado repetidamente de forma, eu falo, aleluia a Deus, entre aspas, equivocada. Por que eu falo equivocado? Porque a impressão que eu tenho quando eu ouço muitas pessoas, e não menosprezando elas, não desmerecendo, aleluia a Deus, mas olhando para o texto e dando importância àquilo que, por intermédio do profeta Ageu, o Senhor manda dizer. Eu entendo que esse tema, esse texto, esse versículo, essa glória, essa palavra, ela não se encaixa dentro de, aleluia a Deus, uma associação de alguém que espera uma exaltação da parte de Deus, para louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, satisfazer uma, aleluia a Deus, provisão, uma satisfação pessoal, pastor Bruno. Porque eu não sei vocês, como eu disse, nós temos vivido um tempo em que a igreja, ela está, Espírito Santo da verdade, se envolvendo com muitos mistérios e esquecendo de procurar a fundo a revelação da palavra que lhe foi dada por quem foi escrito. O texto não me afirma, o texto não me dá liberdade. Eu prometo para você que eu vou ser o mais breve que eu posso e objetiva. Porque talvez meu corpo não tenha estrutura de pregar 1 hora, 2 de tempo. Mas o texto não me dá liberdade para me pensar que esse texto pode ser usado aleluia Deus, de maneira errada, pastor Elane, para me trazer vanglória a respeito daquilo que um dia eu pedi a Deus. Uma segunda glória, aleluia Deus, uma exaltação necessária, ou no meio de uma adversidade, ou diante de um adversário. Não. Existe um sentimento, pastor Elane, percorrendo por detrás desse texto, e se a gente se deixar levar, a gente se ensoberbece com aquilo que Deus não está dizendo. Eu não sei se você está me entendendo. Sabe aquele espírito imundo que habita na vida de muitas pessoas, mas que pelo poder da palavra revelada, aleluia, Deus vai ter que sair ainda hoje, se existir em nosso meio. É que Deus precisa nos vangloriar mediante a uma exaltação do, aleluia Deus, na percepção humana. É tipo o pastor Bruno sendo afrontado, e Deus usa alguém para dizer assim: olha, Deus é contigo de tal maneira que Ele vai, aleluia, Deus te levantar no meio do teu adversário. Deus é capaz de fazer isso sim, mas a glória que perdurará
que virá, aleluia Deus, na segunda construção de um templo é a manifestação de uma promessa cumprida na vida daquele que espera. Eu acho até bonito cantar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Desde que essa palavra evidencie para definitivamente aquilo que ela aponta lá na frente. E não para um sentimento que a gente está alimentando dentro de nós. De que Deus é obrigado a nos, aleluia Deus, nos levantar para justificar que o nosso adversário é inferior ao Deus a qual a gente serve. Ou nos justificar diante de alguém. Não sei se você está me compreendendo. O Espírito Santo de Deus me fez pensar assim. Enquanto eu meditava a tarde toda, o Espírito Santo de Deus, eu não estou dizendo, não era o que ele queria dizer, era o que ele não estava dizendo. Que esse texto não está associado a uma conquista. Esse texto não está associado, aleluia Deus, a uma dedicação para uma provação, supondo eu num concurso. Isso aqui aponta para o futuro. Esse texto aponta para o futuro da igreja. Isso aqui aponta para o futuro de, aleluia Deus, que aqui foi cantado por alguns, aleluia Deus, grupos. Para aquilo que a igreja espera. Para aquilo que de fato a igreja precisa viver. Abacuque escreve, aleluia Deus, a mensagem que ele recebe da parte do Senhor. É necessário eu ter dito isso, por quê? Porque você vai entender que no decorrer desses somente 2 capítulos, o que Deus de fato queria que o povo entendesse. Chega uma mensagem ao profeta e essa mensagem é uma mensagem de exortação. Uma mensagem, para o povo despertar. Porque não é de hoje que o povo anda disperso. Porque não é de hoje que o povo anda confuso. Porque não é de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o povo, ele regride no mundo espiritual e consequentemente isso vai atingir as demais áreas da sua vida. O texto diz que a palavra do Senhor veio, aleluia, Deus, por meio do profeta Ageu, para determinadas pessoas específicas. Primeiro veio para Zorobabel, filho de Selatiel, o governador de Judá. Veio também para Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. E aí o Espírito Santo do Senhor, ele fala ao meu coração dizendo que quando alguém ouve uma palavra e ele abre a boca para dizer, não foi Deus quem falou, não foi para mim essa palavra, Deus não erra endereço. O carteiro da terra pode errar o endereço da correspondência, entregar o pacote errado, mas mensagem direcionada do trono de Deus chega para quem tem que chegar. Deus não fala para Daniel o que ele queria falar para Ageu. Deus fala para Ageu aquilo que ele tinha que entregar para quem quer que fosse. Fala para o governador. Fala para o sacerdote. E a mensagem é uma mensagem que talvez nem eu e nem você nós queremos ouvir. É uma mensagem em que ela já denuncia quem é o autor da mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu acho que se fosse para nós estarmos tomados da glória de Deus, cheios do Espírito Santo, quando nós escutássemos alguém dizendo assim diz o Senhor, o corpo já era para estar estremecendo, a alma já era para estar se derramando, porque de fato viemos aqui não ouvir a missionária Elielma, Espírito Santo de Deus no encerramento da festa, mas quem é o dono da mensagem diz, assim diz o Senhor, é fiel
Deus. Eu chamo a tua atenção para você dar importância para quem fala. Sabe por quê? Porque a gente não acredita muitas vezes naquilo que é pregado, porque a gente olha para quem está falando. Quando na verdade quem fala tem a responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor dos Exércitos quer falar com o seu povo. Aí eu vejo, eu ouço. E por onde eu tenho passado dentro desses 13 anos que o Senhor nos tem dado a oportunidade, eu vou para a igreja para ouvir Deus falar. Só que o que Deus quer falar, quando não é conciliado com aquilo que a pessoa quer ouvir, Ele, aleluia, louvado seja Deus, Ele dá descredibilidade à mensagem. Porque Deus não precisa da sua concordância para falar o que Ele quer. Deus não precisa da tua aprovação e nem da tua aceitação. Quem fala é Ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E olha o que Ele vai dizer. Olha a onisciência de Deus, pastor Bruno. Quando o versículo continua dizendo: esse povo diz. Quem fala o que o povo diz é aquele que sabe o que o povo pensa, sente, planeja, projeta, arquiteta. Eu posso falar alguma coisa e você disser assim: a senhora não sabe, a senhora se enganou, a senhora se equivocou. Não, a senhora está cheia de emoções, a carne prevaleceu. Só que quem diz o que o povo diz é aquele que vê o estado em que o povo se encontra. O tema dessa mensagem, ou o tema dessa festa, não foi denunciado aqui à toa pelo Senhor. Deus não colocou esse tema à toa no coração da liderança para pregar a respeito disso. É porque Deus revelou aquilo que Ele sabe. Deus mostrou aquilo que eu e você nem elas sabem o que está acontecendo, mas Ele sabe. O povo diz. Quem está vendo o povo dizer é Deus. E olha o que o povo está dizendo: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E sabe como é as coisas, irmãos? Eu penso assim, quando é fofoca. A fulana falou assim, aí tu vai procurar a fulana diz: não, mas eu não falei foi nada. Aí eu posso imaginar Deus dizendo mesmo assim, se Deus descesse na terra dizendo assim: tu falou sim, porque eu vi tu falar. Quer parar com fofoca na igreja? Diz assim: quem foi que falou? Foi a fulana, bora lá com a fulana. Nunca mais a fulana vai falar nada. Porque fica uma troca de informações que ninguém sabe quem de fato falou e deixou de dizer. Mas quando Deus está no negócio, se Ele quiser revelar quem foi que disse, Ele vai falar. Ele vai apontar e Ele disse assim: para que foi você quem disse. Para que foi você que inventou, foi você que caluniou, foi você que inventou. Ele sabe o que você disse. E Ele sabia o que estava plantado no coração do povo. E o povo estava dizendo, Espírito Santo de Deus, que não havia chegado o tempo de reconstrução da casa do Senhor. Esse momento não é o momento do cativeiro, é o momento do pós-cativeiro. Vamos imaginar que é o momento da pós a luta de 70 anos, Espírito Santo de Deus cativos, numa terra estranha, louvado seja o nome do Senhor, sem ter, aleluia, Deus, a liberdade de adorar o Deus a quem eles estavam lá, livres para adorar, tiveram a oportunidade, mas não adoraram. Escuta o que eu vou te dizer. Eles estavam dizendo que não era tempo. Sai agora do exílio, sai agora da Babilônia. Estão livres agora. E o que acontece depois da prova, depois da luta?
Eles vão se preocupar. Eles vão priorizar a vida pessoal. Os interesses pessoais. Eu ouso dizer que tem gente, aleluia Deus, que Deus leva para a luta, leva para tratar. No momento do tratamento bate o arrependimento. No momento da dor, do desespero, da escassez, da escravidão, aleluia, Deus, Ele abre a boca para dizer: quando eu sair daqui, eu vou fazer. Quando eu sair do leito, Deus me curar, eu vou pregar nos 4 cantos de Macapá. Quando eu sair dessa provação, Deus abençoar uma porta, eu vou dizimar, não vai faltar. Irmão, isso aí é conversa, aleluia, Deus, para quem de fato é crente de verdade. Porque do contrário, isso na boca de quem não tem compromisso, não vai passar de palavras vãs. Porque Deus sabe o que você disse. E sabe também da incapacidade que você tem e do descompromisso em não fazer aquilo que você disse que faria. De volta para minha terra, de volta para o meu povo, de volta para minha casa, de volta para o que restou. Quando eu sair daqui eu vou adorar. Quando eu sair daqui eu vou engrandecer o Senhor. E o texto diz que Deus diz para, aleluia, Deus para Ageu: Ageu, olha o que o povo está dizendo. Aquilo que era para ser prioridade na vida deles não foi. Não foi antes e não foi nem depois. Infelizmente tem gente que não aprende com a luta e com a provação que passa. Há um retrocesso, há um ciclo vicioso. Tem gente, eu vou ousar a dizer, quando eu digo eu ouso a dizer, porque se não fosse o Espírito de Cristo, eu não diria da minha própria vontade, mas eu ouso a dizer que tem gente que só vive na prova, porque Deus sabe que não é, aleluia Deus, compromissado o suficiente para executar aquilo que sai da sua boca. Aí Deus só vive... Aí Deus só vive na prova. Só vive no tratar. Só vive no problema. Aí o texto diz. E aí a palavra do Senhor vem dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Ageu está dizendo assim: peraí. Vocês estão se preocupando com os vossos interesses. Vocês estão preocupados com, aleluia Deus, a necessidade básica de vocês. Vocês estão preocupados com a prioridade que vocês têm colocado e desejado no coração. Aí eu pergunto para vocês: onde está Deus na lista de prioridades de cada um? Aonde é que está Deus? O Deus que a gente se arruma para vir para a igreja. O Deus que a gente diz que vem adorar. O Deus que a gente faz uma festa dessa maravilhosa, investindo, gastando. O Deus que a gente faz questão de vir da onde a gente vem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para chegar até aqui. Ou ainda estamos vivendo num tempo em que as pessoas só vêm para a igreja porque não tem outra coisa melhor para se fazer. Eu escutei recentemente alguém falando algo para mim. O Espírito do Senhor me fez pegar aquela pergunta e me deu a resposta imediata, com sabedoria. Missionária, Deus entende. Não é assim? Desculpa. Missionária, Deus entende. Deus entende que você podia e você não fez. Deus entende que você prometeu e não cumpriu.
Deus entende que se você tivesse sido mais fiel naquilo que você disse, Ele teria feito. Porque é mais fácil culpar o profeta do que reconhecer que a profecia foi invalidada na tua vida por falta de esforço. Aí o texto faz o seguinte: porque Deus, Ele é maravilhoso, e atentamos para todo o texto e cada palavra dita e escrita. O versículo 5 diz que Ageu diz o seguinte: portanto assim diz o Senhor, considerem o que tem acontecido com vocês. Isso aqui, eu senti como se Deus fizesse, aleluia, Deus pensando, imaginando como se Deus me esbofeteasse agora. Olha o que Deus está dizendo. Considerem o que tem acontecido com vocês. É Deus dizendo assim: olha para a tua vida. Olha para o que está acontecendo contigo. Olha para a situação com que você se encontra. Olha para o barco, para a tua caminhada. Olha para lá para dentro. O que estava acontecendo com o povo? O texto diz: vocês semeiam muito e colhem pouco. Como assim? Como é que é isso? Vocês plantam muito e desse, aleluia Deus, valor desse investimento, vocês não tiram o suficiente. Aí Deus manda dizer, através do profeta Ageu: olha para o que está acontecendo na tua história. Vocês comem, e não é por falta de comida, é porque vocês comem. E isso não chega para matar a sua fome. Vocês bebem, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Não é porque vocês não têm roupa que vocês estão sem elas, ou que elas não aquecem. É porque vocês têm roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. O texto está me levando a pensar e a raciocinar. E a me autocriticar e me avaliar. O que eu estou vivendo hoje é resultado do quê? É só olhar para as minhas decisões. É só olhar para aquilo que eu tenho escolhido percorrer. É só olhar para os meus pensamentos. É só olhar para o meu modo de vida. Vou além, aleluia Deus. É só olhar para o modo que eu estou conduzindo a minha vida espiritual. Vou além. É só olhar para o meu cenário de oração, de clamor, de leitura, de busca, de intercessão, de dedicação. Não dá para basear a nossa vida pautada na vida alheia. É eu e Ele, porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que eu penso. Ele sabe o que eu faço. E Ele também sabe o que eu deixo de fazer. Justificativa. Não está colhendo o que está plantando. Não está se aquecendo com a roupa que tem. O salário, quando recebe, parece que colocaram uma sacola furada. Não é assim? Dia 5 recebe, dia 6 não tem mais nada. Não é não? Não é não, meu esposo? Meu esposo chegou ali agorinha. Dá dia 30, só o sangue do cordeiro. Vai jejuar, obrigado, porque não tem. Saco furado. Até dizima. Até oferta. Deus me deu uma palavra diante desse texto. Eu sentada na sala, estudando. Eu li esse texto, eu disse: então, Senhor, isso aqui justifica. Isso aqui justifica. Aí Deus disse assim: não é macumba. Isso aqui não é magia negra. Isso aqui não é devorador.
Isso aqui não é meu nome, nem teu nome está amarrado na boca de sapo. Isso aqui não é porque o meu e o teu retrato está lá na cachoeira, ou lá no cemitério enterrado com vela, com galinha preta. Isso aqui é falta de fidelidade com Deus. Ausência de Deus, afastamento de Deus. Deus não é prioridade. Eu acho interessante, ou melhor dizendo, engraçado. As pessoas agora atribuem a Satanás até aquilo que ele não fez. Quando na verdade a gente não reconhece que é falta de compromisso. Falta de fidelidade. Falta de intimidade. Falta de priorizar Deus. Eu não estou dizendo que Satanás não tem sua parcela de culpa. Sejamos maduros o suficiente. Não é tempo mais de estarmos no leitinã. Não é tempo mais de estarmos, aleluia, louvado seja Deus, nessa dieta. É tempo de nós estarmos nos alimentando daquilo que vai favorecer a gente vivenciar a glória prometida. Espírito Santo de Deus desta casa, Espírito Santo da verdade, por intermédio do cumprimento da palavra que saiu da boca de Deus para o seu povo. Considerem, pensem. E o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, vai te fazer pensar. Olhando você para o seu estado agora. Você entrou hoje aqui de uma maneira. O texto continua dizendo: Espírito Santo da verdade. O que me espanta e o que me preocupa é que, aleluia, louvado seja Deus, ele continua dizendo que enquanto o templo, o meu templo, diz o Senhor, está lá arruinado, destruído. E por que continua destruído? Porque não foi interessante o suficiente para alguém, aleluia, Deus se levantar e tomar posicionamento para que viesse voltar a ser reconstruído. O texto diz: em cada um de vocês, corre para cada um para sua casa. Por isso, por causa disso, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz seus frutos. Fiz vir. Se você olhar para esse verbo, fazer, está conjugado na primeira pessoa, eu. Quem fez? Deus. Eu fiz. Eu fiz vir a seca sobre a terra. Eu permiti que o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, que o solo, Ele permitiu. Você percebe a proporção da consequência que nos permite o Senhor vivenciar pela nossa ausência, de priorizá-lo como Ele é de fato, como nós verbalizamos. Às vezes o Senhor é meu Deus, Deus me deu e Ele tomou, só está no canto. Porque se Ele de fato tomasse, Ele já teria deixado de ser Deus na vida de muita gente. Porque quando Ele fecha a porta, porque o mesmo Deus que em Gênesis capítulo 1 diz que criou os céus e terra e tudo que nela há, é o mesmo Deus que retém. O mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que fecha a porta. O mesmo Deus que faz vir, aleluia Deus, como eu fiquei sabendo, aleluia Deus, que os pastores aqui tiveram um problema no carro, aleluia Deus, e ficaram sem transporte. Mas eu acredito que a um dado momento vieram para a igreja. Quando estavam com Covid, estavam adorando. Quando eu peguei Covid, aleluia Deus, eu não tinha força para ficar de joelhos, eu chorava deitada.
Agora na gravidez do 1º mês ao 4º mês, era levantar, era acordar, eu vomitava. Meus filhos iam lá no banheiro comigo e disse: mãe, a senhora está bem? Eu dizia assim: estou bem. É eu e Deus. Eu vomitava segurando a barriga dizendo: sou eu e você, Senhor. Eu te adoro aqui, eu bendigo o teu nome aqui. Porque é o mesmo Deus que me fez a promessa. É o mesmo Deus que vai me fazer sustentar mediante ao processo até o cumprimento dela. Porque é fácil dizer que Deus está no negócio quando tudo vai bem. Mas e quando é Ele que fecha? E quando é Ele que anula? E quando Ele não te dá? Quando Ele te reprova? E quando você não passa? Olha, considerem, é isso que Deus está dizendo. Considere o estado, considere a visão, considere teu modo de vida, considere as suas escolhas a partir de hoje. Porque isso será resposta para alguém aqui. Alguém que está pensando, aleluia, Deus, que está na luta, na provação, cuidado. Considere o teu estado. Mas o que eu acho maravilhoso é que dentre muitos que não ouvem a voz de Deus, tem alguém que se importa em dar atenção. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu não sei, aleluia, Deus, o casal que dirige essa obra, mas por muitas vezes eu pensei que eu estava falando aos 4 ventos e o vento do ventilador jogava lá para a rua, achando que eu não era ouvida. Sabe, a gente quer ensinar, a gente quer cuidar, a gente quer instruir. Aí a gente tem a impressão de que ninguém está dando importância para aquilo que a gente está falando. Mas quando a mensagem é de Deus, e quando tem alguém que entende, se cumpre na nossa vida o versículo 12. Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, o que eles fizeram diante da palavra que veio da boca de, aleluia, Deus de Ageu? Eles atenderam. Eles ouviram. Eles ouviram a voz do Senhor, o seu Deus. Eles ouviram as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. Segredo para quem quer viver a glória dessa última casa: passa a ouvir. Não, melhor dizendo, atender. Porque eu não acredito que em nosso meio tem alguém aqui que esteja ausente de audição. Porque todos que estão aqui me ouvem, ouvem Deus, ouve a voz do pastor Bruno, ouve a voz da pastora Elane. O texto está dizendo: atenderam a voz. Eles não só ouviram, mas eles correram depressa para obedecer a ordem que lhes foi dada. Porque seria difícil demais para mim entender que quando Deus fala, tem alguém ainda que tenha a coragem de desobedecê-lo e dizer que serve a Ele. Isso é hipocrisia. Como que eu posso dizer que eu ouço Deus? Que Deus fala comigo? O povo atende, pastor Bruno. O povo atende a mensagem que foi dita pela boca do profeta, que o Senhor lhe diz. Não, mas eles não só atentaram. O texto diz que o povo temeu. O povo temeu. Causou um temor, um quebrantamento.
Meu Deus, minha filha está perecida, minha família está pagando um preço. Pela minha situação, pelo meu modo de vida, pela condição que eu escolhi viver, pelo meu distanciamento, em não buscar a presença de Deus, em não me atentar para as coisas de Deus, eu temi, eu chorei. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar rapidinho. Um dia Deus usou uma pessoa para dizer para mim que ela via um tumor na cabeça da minha filha que vai fazer 14 anos. Irmãos, eu tenho um filho que vai fazer 16 anos. Aí o Senhor me deu a Júlia, que vai fazer 14. E aí eu acho que Deus me viu desocupada demais e tá me dando Samuel agora. Porque pensa no negócio ocupado é mulher. Mas eu tenho gerado essa mudança na minha vida com muito temor. E Deus usou uma pregadora, uma mulher de Deus para dizer assim: eu vi um tumor na cabeça da tua filha. Te humilha tu e teu esposo em prol da vida dela. O que vocês acham que eu fiz? Vocês acham que eu levei em consideração quem era a pessoa que estava me entregando a mensagem? Imagina você, mãezinha, se Deus falasse algo a respeito desse neném que está no seu colo. Você iria desprezar a mensagem? Eu tenho certeza que você, assim como eu fui me humilhar. Eu fui dizer: Deus, a vida da minha família está nas tuas mãos. Eu sei que tu és o Criador de todas as coisas. Eu sei que tu pode e faz quando quer e do jeito que quer. Mas se é possível, eu te clamo em favor da Júlia. Tem misericórdia da vida dela, Pai, que tu me fez gerar e tem me feito criá-la nos teus mandamentos. Se tem alguma coisa, cura. E se não tem ainda nada, porque o Senhor já deu livramento. Só que sabe qual é o problema? É quando algo nos é entregado, a gente, parece que está pagando para ver acontecer. Quando acontece, a gente não tem estrutura para suportar. Mas aí é nesse caminho da humilhação que a gente se encontra. E o texto diz que quando o povo ouve, quando os líderes ouviram, eles temeram diante do Senhor. Aí o texto continua dizendo que Ageu ele é enviado para falar ao povo uma segunda mensagem. Primeiro, considere o jeito que vocês estão vivendo. Primeiro, Deus faz eles reconhecerem que de fato eles estavam distanciados e preocupados com demais coisas. Às vezes Deus tem que fazer um choque de realidade na nossa vida. Porque a gente não consegue se enxergar. A gente é difícil de se auto-julgar. A gente tem facilidade de julgar os outros. Mas se auto-analisar, dói. Aí o texto continua dizendo assim, Ageu encorajando o povo. Dizendo a mensagem que o povo diz: olha, diz para eles que eu estou com eles. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Deus está dizendo, ciclo de oração festejante: eu estou com vocês. Deus está dizendo, aleluia Deus, para o grupo de louvor: eu estou com vocês. Deus está dizendo que Ele é com quem lhe dá atenção. Deus está dizendo que Ele é com quem lhe ouve, com quem lhe obedece. Irmão, eu não sei o que Deus vai fazer com quem não lhe ouve, mas eu sei o que Ele faz com quem dá credibilidade à sua voz. Ele faz o céu parar. Ele faz a chuva descer. O versículo 14 diz que o Senhor despertou. O Senhor desperta o espírito de Zorobabel. O Senhor desperta o espírito de Josué. O Senhor desperta o espírito de todo o povo remanescente.
Porque desânimo acontece com todo mundo. Desânimo não acontece só com o povo, não. Desânimo acontece também com a gente que lidera. Às vezes cansamos de pregar. Às vezes cansamos de cantar. Às vezes o cenário é difícil demais para a gente conseguir assimilar. Às vezes para nós também é difícil entender que Deus está permitindo tudo aquilo quando a gente é fiel. Quando a gente se esforça. Em outra tradução, aleluia, Deus não está despertou, está levantou. E se há uma mudança aqui de estado, é porque Deus está dizendo para alguém aqui, você precisa levantar. Para você viver o propósito de Deus futuro, você precisa ser levantado hoje. Você precisa ser despertado hoje. Deus precisa levantar o espírito da liderança. Porque não é fácil caminhar. É Deus dizendo, eu levanto o teu espírito. É Deus dizendo, eu estou com você. Eu posso imaginar Deus dizendo isso para a pastora Elaine. Eu estou contigo. Eu te levanto, eu te desperto. É Deus dizendo para a igreja local. Eu estou com vocês. Eu estou despertando vocês. Vocês estavam desanimados demais. Vocês estavam cabisbaixo pelas perdas. Pelo tempo de provação. Pelo tempo da dor, da dificuldade. Mas olha Deus dizendo assim. Eu levanto, eu desperto o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmãos. Quem é despertado por Deus, ele nunca mais é o mesmo. O texto diz que depois que é despertado, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor. A ação de Deus é imediata na nossa vida. Mas desculpa dizer isso aqui. Tem gente que Deus liberta hoje e amanhã ele já está do jeito que estava um dia antes. Tem gente que hoje é levantado, amanhã ele não dura uma semana de pé. Só que quem ouve a voz de Deus, quem, aleluia, Deus está atento para aquilo que Deus está falando, é ação imediata. Ele levanta, ele vem e ele começa a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que Deus está levantando. Tem alguém aqui que pastor Bruno, pastor Elaine vai ser levantado de tal maneira, Espírito Santo de Deus, que vocês não vão precisar adular, não vão precisar se humilhar. Vai ser automático a ação de Deus no coração daquele que atenta para a sua voz. É para se levantar para quê? Para agir. É para se levantar para quê? Para começar a trabalhar. Ninguém se levanta para não fazer nada, minha gente. Ai, Deus me levantou. Levantou para quê? Me levantou para colar do lado da minha liderança e dizer, eis-me aqui. Me levantou, aleluia, Deus, para quê? Para mim me dedicar, para mim ser participativo, para mim ser instruído, para mim ser um canal, para me ajudar no trabalho e não dar trabalho. Aí, irmãos, capítulo 2, o texto diz que vem mais uma palavra.
Oh Deus, como é maravilhoso. Deus insiste em falar conosco. Porque Deus não nos quer perder. O texto diz que ele diz, olha, fala para eles de novo. Quem de vocês viram que tenha sobrevivido e contemplou este templo na sua primeira glória? Eu posso imaginar alguém aqui questionando. Eu posso imaginar alguém ainda aqui se perguntando, não, mas o templo não é igual lá de Salomão. Não tem ouro como tinha lá. Sabe aquelas pessoas? Gente de Deus, olha o que Deus colocou na minha boca agora. Sabe aquela pessoa que diz, mas o fulano não é igual o pastor fulano de tal. Poxa, mas a minha líder do segundo geração lá da igreja de 98 não é igual essa daqui. Mas Deus colocou alguém aqui. O pastor de tal não é o mesmo, mas o que ele colocou será o responsável para transmitir aquilo que Deus tem o poder de fazer através da sua palavra. Não compara tempos, não compara condições. Deixa de viver comparando as coisas. E acredita no Deus de poder e de glória que te faz uma promessa no dia de hoje. A promessa que Deus fez para Salomão enquanto Salomão apresentava o templo. Olha, eu ouvi a tua oração. Tem gente que não valoriza o templo. Deus me ouve lá na minha casa. Eu sei que ouve na tua casa. Mas o propósito do templo existe. Deus disse para ele, olha, quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar dentro desse lugar, buscar a minha face, os meus ouvidos estão atentos ao clamor deste lugar. Se vocês se humilharem, buscarem, os meus ouvidos, meus olhos estão abertos. Então deixa de preguiça, vem para o templo orar. Vem para o templo adorar. Vem, aleluia, Deus, ver a promessa de Deus se cumprir na vida daquele que nele espera. Aí o texto diz, eu vou fazer a terra se estremecer. Eu vou fazer o mar e a terra seca se abalar. Eu encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Fique de pé comigo.